Vejamos agora por que o povo precisava acreditar na palavra de Jesus, acreditar que ele era o Messias, o Salvador. Em João 6, 28 e 29 está escrito: que havíamos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus pedia para o povo acreditar nele e não que o matasse. Em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, e não o quiseste. E Mateus 26:39, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Deus havia enviado Jesus para salvar a humanidade. Portanto, Jesus pediu que, se possível, se Deus pudesse libertá-lo da cruz, que o fizesse, não para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus, que havia o enviado para realizar o reino dos céus. Em Atos 7, 51, 52, os apóstolos, discípulos de Jesus, disseram essas palavras: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais. Assim também vós, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram que antes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Os discípulos de Jesus disseram que a morte de Jesus foi um ato de traição e homicídio do povo. Em 1 Coríntios 2,8, o apóstolo Paulo diz que se o povo tivesse conhecido Jesus, aceitado como Messias, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, a crucificação de Jesus foi o resultado da ignorância do povo. Portanto, Jesus morreu na cruz, mas Jesus só pôde dar a salvação espiritual para a humanidade. A salvação física não foi possível, porque o corpo físico de Jesus, que trouxe a linhagem de Deus, foi pregado na cruz. O próprio apóstolo Paulo evidencia esta realidade em Romanos 7, 22, 25. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e levando cativo a lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com o corpo físico, a lei do pecado. Vejamos os motivos que levaram Jesus a orar no Getsêmani. 3 pontos. O primeiro foi por Deus, o segundo pela humanidade e o terceiro pelo povo escolhido. Jesus orou dessa forma porque se ele morresse na cruz, ele não poderia realizar absolutamente, completamente a vontade de Deus. Jesus orou pela humanidade, porque se ele morresse na cruz, a humanidade continuaria carregando o pecado original. Terceiro, pelo povo escolhido. Se Jesus morresse na cruz, consequente da ignorância do povo, o povo judeu iria sofrer barbaramente, e foi o que aconteceu. 70 anos após a morte de Jesus, o general Tito entrou em Jerusalém e matou todos os judeus que pôde encontrar. E na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler comandou o genocídio dos judeus na Alemanha com mais de 6 milhões de mortes. E os mesmos foram repudiados por quase 2 milênios até 1948.
Foi por essa razão que Jesus orou: meu Deus, se for possível, passe longe de mim esta cruz, não para fazer a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Pai. A vontade do Pai libertasse Jesus da cruz e Jesus pudesse redimir a humanidade do pecado original. Portanto, em Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão da direita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus veio para realizar o reino dos céus. Está escrito em Mateus 4,17. Mas o povo não acreditou nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Foi por essa razão que Jesus teve que caminhar o Gólgota e derramar o seu sangue para dar a salvação parcial à humanidade, que foi a salvação espiritual. E Jesus então condena Judas Iscariotes em Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Portanto, se Adão e Eva tivessem obedecido à palavra de Deus, Adão e Eva teriam realizado o mundo ideal. Em Gênesis 2,17, quando Deus deu o mandamento para Adão e Eva. Mas se Adão e Eva desobedecessem o mandamento, Adão e Eva realizariam o mundo decaído. Como diz aqui em Gênesis 3,6, Adão e Eva pecaram, Adão e Eva caíram, Adão e Eva não obedeceram o mandamento de Deus. Portanto, há dois tipos de profecias antagônicas em relação ao Senhor Jesus. Em Isaías 60, 10 a 12, e Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 33, Jesus seria o Rei dos Reis se o povo tivesse acreditado na palavra de Jesus, acreditado e seguido Jesus como Messias. Em contraparte, existem também mais duas profecias, Isaías 53, 1 a 12 e João 19, 24 a 28. Jesus se tornaria o rei do sofrimento se o povo não acreditar e não seguisse Jesus como Messias. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor Deus, Ele não interfere no livre-arbítrio da humanidade. Os seres humanos foram criados para serem os senhores da criação. E Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem. Vejamos agora o motivo da crucificação de Jesus. Existe um motivo principal. Há 900 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Elias. Em 2 Reis 2,11, a Bíblia diz que o profeta Elias subiu num redemoinho. Foi para o céu. Como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4,5, a Bíblia diz que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias. E assim os judeus ficavam aguardando das nuvens literais o retorno do profeta Elias. E assim, Jesus colocou-se diante da sociedade judaica dizendo que ele era o Messias. Assim, os sacerdotes, os levitas, perguntavam: se Jesus é o Messias, onde está o profeta Elias que haveria de anteceder a sua vinda? E Jesus disse que o Elias que deveria vir, antecedendo a sua vinda, era o profeta João Batista, como diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. E assim, os sacerdotes, os levitas, foram averiguar, perguntar diretamente a João Batista se o que Jesus havia dito era verdade, eram palavras de credibilidade. E assim está escrito em João capítulo 1, versículo 19 a 21. Os sacerdotes, os levitas, perguntaram para João Batista: és tu o Cristo? João Batista respondeu: não. És tu o profeta Elias? João Batista também respondeu: não. És tu um profeta? João Batista disse também: não. João Batista sabia que ele era um grande profeta. Vejamos o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista disse essas palavras:
Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Em João capítulo 1, versículo 23, João Batista disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em João 1, 33, 34, João Batista disse: Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho que este é o Filho de Deus. E também em Lucas 1,76, Lucas 1,76, diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Essa profecia foi do sumo sacerdote Zacarias, pai biológico de João Batista. Portanto, João Batista colocou Jesus numa situação de dificuldade. O povo já não acreditava em Jesus. E quando João Batista negou que ele não era o Elias, negando a afirmação de Jesus, Jesus ficou diante da sociedade judaica como mentiroso. Devido ao fracasso de João Batista não se unir com o Senhor Jesus, ele deu julgamento para João Batista. Mas um pouco antes, vejamos agora em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Quando João Batista estava na prisão, no cárcere, João Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem para Jesus se ele era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Em Mateus capítulo 11, versículo 4 a 5, Jesus, ele manda falar para João Batista: Ide contai a João tudo o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e o evangelho é anunciado aos pobres. E depois em Mateus 11:6, Jesus dá o julgamento a João Batista: Felizes aqueles que não se escandalizarem de mim. Em Mateus 11:11, Jesus disse: Em verdade eu vos digo que entre os nascidos das mulheres não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em Mateus 11:12, Jesus disse: E desde os dias de João Batista até os dias de hoje se faz violência contra o reino dos céus e pela força se apoderam dele. Em 1 Coríntios 2:8, o apóstolo Paulo diz que nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu Jesus, porque se tivesse compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus.